Sabe o sabor energético do Toguro? Ele está correndo um grande e eminente risco. A marca dele, na verdade, o negócio dele. Isso não tem a ver com produto, não tem a ver com concorrência. Não. O risco é o Toguro entrar no papel mais perigoso que tem para uma marca em crescimento, como a marca dele. Que é ser head de uma empresa grande, como a CIMED, até aí tudo bem. Mas também ser o braço de conteúdo e mídia da CIMED. Esse é o jeito mais rápido de puxar, de frear um negócio tão promissor como a indústria de bebidas do Toguro. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa fase pode ser um checkmate definitivo na marca, na indústria de bebidas do Toguro, e também qual seria o modelo certo dele explorar essa parceria com a CIMED, porque, obviamente, tem um jogo aí muito legal de ser explorado que pode mudar literalmente o patamar do negócio Toguro, tá? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Cara, o Toguro entrou num lugar que muita gente sonha, né? Que é ser head de comunicação numa empresa gigante como a CIMED. Só que tem um ponto que ele pode se tornar uma armadilha e a gente precisa entender. O head é quem vai definir a direção, quem vai cobrar o padrão da equipe, quem vai garantir a consistência, quem vai fazer o time trabalhar melhor do que ele naquilo que ele foi contratado, aquilo que ele foi proposto para fazer, né? Essa é a função de um head. Até aí tudo bem. Agora, o que a gente tem visto de uns dias para cá é que o Toguro ele se tornou uma espécie de influenciador da marca, né? E o influenciador interno, cara, ele é outra coisa. Ele é o cara que vai aparecer todo dia, ele é o cara que vai carregar a narrativa no peito, ele é o cara que vira o rosto da empresa e usa a própria influência, a própria audiência para propagar a empresa, né? Inclusive, muitas pessoas que eu fiz nos vídeos a respeito disso aqui no meu canal já vieram comentar e, cara, até o Toguro nem conheciam a CIMED. Então, o Toguro ele está se doando para isso. Só que no caso do Toguro, misturar essas duas coisas, que é head de comunicação e influenciador, pode ser muito prejudicial para a marca dele. Prejudicial mesmo, tá? Não é um ponto para ser ignorado. E por que que isso pode ser perigoso? Porque o Toguro ele já tem uma marca própria que exige energia constante dele, que exige energia para produto, para a comunidade que se criou em torno, né, do sabor energético, que exige energia para demanda, para mídia. E quando ele vira o motor de conteúdo também da CIMED, ele começa a viver um paradigma, porque ele está usando a energia dele para aumentar o equity, o valor, o valuation, vendas de outra empresa que não é a empresa dele. E isso tudo enquanto o ativo dele, que é a Mansão Maromba, está ficando em segundo plano. E via de regra, isso já é um grande problema para quem dissipa energia em dois modelos de negócio diferentes. Mas isso é ainda pior para aqueles founders cujos seus negócios explodiram rápido, que são os casos em que os negócios viraram refém do hype daquele fundador. E o resultado disso, qual que é a consequência disso, né? De misturar essas duas coisas, de dissipar energia? Cara, o canal dele, o principal canal de venda da Mansão Maromba, que provavelmente é o Toguro, vai começar a perder consistência. O produto dele perde foco. A equipe do Toguro fica esperando ele com mais disponibilidade de tempo, acaba não tendo, isso desmotiva o time. E ele começa, né, a operar sempre no limite da energia dele. Isso não é legal. Só que para a gente entender aonde toda essa história pode levar, a gente precisa olhar para o tabuleiro da CIMED. Cara, o Adib, ele vem se posicionando cada vez mais como uma empresa de consumo e não só como uma farmacêutica, né? Tanto que eles foram investidos recentemente por um fundo bilionário de Singapura, justamente porque querem começar a diversificar produtos, sair de um mercado de cento e poucos bilhões, que é o mercado farmacêutico, para a área de consumos, que é o mercado que pode chegar a 400 bilhões, mais ou menos. Inclusive, um dos movimentos que reforça isso aconteceu agora. Alguns dias atrás, a CIMED acaba de comprar uma empresa, né, que vende outro produto que não seja produto farmacêutico, né? É um dos primeiros movimentos deles para reforçar isso. E isso muda completamente o jogo, onde a CIMED está posicionada perto do produto do Toguro. Por quê? Porque quando você olha para o mercado de consumo, o que uma empresa ela precisa para sobreviver? Ela precisa de marca, ela precisa de rotina, precisa de presença e de repetição, né, nos consumidores. E a CIMED ela é muito boa a isso. Ela tem o que pouca gente tem no Brasil, que ela tem máquina de distribuição específica, né, CDs praticamente todos os estados do Brasil, até uma das únicas empresas no Brasil que tem isso, e muita capilaridade. Então a CIMED é uma empresa que não precisa viralizar para vender, ela precisa de rotina. Então quando uma empresa como a CIMED, ela já tem essa máquina toda de canal, e ela está buscando entrar no mercado de consumos, ela coloca um cara como o Toguro ali dentro, o que ela está buscando? Ela está buscando o que ela não tem naturalmente, que é a cultura, a atenção, a conversa
na boca do povo que o Toguro é muito bom em fazer isso. Inclusive, eu explico melhor nesse vídeo aqui, né, o que o Toguro pode fazer pela CIMED. E é por isso que a CIMED tem tanto interesse no Toguro e um grande potencial pro negócio do Toguro, que a gente já vai falar daqui a pouco. Só que a gente precisa entender o seguinte, as pessoas não estão olhando para o verdadeiro risco disso e qual que é o colapso pro negócio do Toguro, cara. O Toguro ele não é só um influenciador que divulga o produto dele, tá? Para você entender, o Toguro ele é hoje, tá? Literalmente o reflexo de um Founder-Led Growth, que é um conceito onde o principal motor de aquisição de clientes é o próprio fundador. O Toguro é esse cara na Mansão Maromba. Por isso que os memes dele vendem, por isso que ele, inclusive, enche o peito para falar que ele não gasta com tráfego pago, que o custo de aquisição dele é só a marca, a distribuição, os memes que ele faz. Só que tem um adendo nisso. Porque quando o Toguro está em alta, a marca dele cresce, porque, de novo, ele que carrega o crescimento da marca. Quando esse cara tira o pé, a marca dele vai sentir. E quando ele some, o negócio perde tração imediatamente. Eu até já falei isso, tá? Nesse vídeo aqui onde eu falo que o Toguro ele tá com um negócio que pode caminhar rumo ao bilhão, até dar um plano de ação, né, que eu acho interessante para isso acontecer. Só que o ponto é, nesse vídeo eu comento que a evolução natural de uma marca, né, nesse patamar, o Toguro já está há 3 anos, se não me engano, com ela, né, só que ela deu esse hype por conta dos memes e vendeu bastante. Só que ele chegou num ponto que a evolução natural agora seria, olha, eu, dono, vou deixar de ser o canal e vou começar a criar um sistema de canal de aquisição de clientes para tirar a dependência de mim. Só que isso, nesse momento que ele está, que é o que ele deveria estar focando agora, na minha opinião, leva tempo e principalmente exige a presença dele junto com a equipe full time, 24 horas, para fazer a construção desse ecossistema, que seria multimarcas, canal de distribuição, vendas, né, prospecção e assim por diante, botar o produto na prateleira. Dito isso, pare e pensa comigo, o que de fato está acontecendo? Toguro caiu na boca do povo, tá? Ele foi para o pico de atenção no negócio dele. E esse é o principal momento onde um founder faz uma coisa bem inteligente e mais valiosa do mundo, apesar de ser chata, né? Que é estruturar time e processo para a marca não depender mais dele. Só que quando ele entra na CIMED e vira head, ok, acho que foi um bom movimento, até já falei disso nesse vídeo aqui, acho que foi uma disrupção no mercado e pode agregar muito para ele. Ótimo. Só que ao mesmo tempo, ele vira influenciador da marca e começa a dividir palco do principal canal de aquisição dele, que é as redes sociais. E ele começa a dissipar essa energia. Só que quando ele faz isso, acontece o pior para o negócio dele, que é o conteúdo dele deixa de puxar a marca dele e começa a puxar a marca dos outros. Hoje você abre o feed do Toguro e você está vendo mais CIMED do que Mansão Maromba, né? Isso é um sinal até perigoso, porque a energia de um founder, de um fundador, principalmente quando ele é founder de growth, ela é finita, ela tem um teto. Se ele gasta esse recurso construindo o equity de outra marca, a marca dele fica sem o combustível de crescimento no momento que ela mais precisava transformar esse hype, esse estar na boca do povo, em estrutura de fato de recorrência de cliente. E assim, isso pode ser intencional, tá? O Toguro pode estar fazendo isso como uma estratégia que é furar a bolha dele, né? Sair do hype da Mansão Maromba, do hype da audiência dele e usar a audiência da CIMED. Pode ser interessante? Pode. Pode ser que daqui a 2, 3 semanas, alguns dias, não sei, ele volte a frisar mais a Mansão Maromba porque ele já alcançou outra audiência. Espero que esse seja de fato o cenário, porque seria muito inteligente. Mas, se de fato ele está só dissipando energia, isso é um baita de um problema, tá? E agora a gente vai para a parte mais importante do vídeo, que eu vou te mostrar qual que é o movimento estratégico que o Toguro pode fazer para não só fazer desse limão uma limonada, como ganhar muito dinheiro e colocar a marca dele em outro patamar usando, tá, toda essa situação. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se você tem uma equipe, mas não consegue delegar, está saturado, virou babá de funcionário, está carregando funcionário nas costas, vou te deixar aqui o nosso treinamento, onde eu te ensino a delegar e construir uma equipe autogerenciável. E se porventura o teu negócio está travado, a empresa travou, você precisa destravar seus lucros, clica aqui embaixo, vem para a nossa consultoria empresarial, a gente vai entrar na tua empresa, fazer um diagnóstico completo do teu negócio, entender teu mercado e te entregar um plano de ação para destravar tua empresa em 90 dias, tá? Só que as vagas são limitadas, porque eu dedico tempo junto com a minha equipe para isso. Link aqui embaixo. Agora vamos voltar para a parte mais importante. Qual que seria a solução, então, para o Toguro fazer disso uma limonada?
Cara, eu não acho que ele tem que romper com a CIMED. Na verdade, a CIMED ela foi um movimento muito bom, né? Já falei disso em outros vídeos, que foi um movimento disruptivo, vai dar uma outra mentalidade para o Toguro, vai fazer ele olhar o mundo corporativo de uma outra forma, que ele não está numa empresa comum, ele está na CIMED, cara, que é uma gigante no Brasil, uma baita de um case, né, de business, logística, distribuição, operação, pesquisa e desenvolvimento de produtos. E a CIMED, ela tem uma coisa que o Toguro não tem, e por esse motivo, ela pode ser uma baita de uma parceira para o Toguro. Ela tem logística, ela tem canal, ela tem prateleira, cara. Ela tem rotina, ela tem distribuição. E isso, coincidência ou não, é exatamente o que reduz a dependência do Founder Lead Growth. Porque quando você entra na prateleira, você coloca o seu produto na prateleira e vira recompra, você não precisa mais do hype e do meme para vender. Você vai construindo audiência e consumo recorrente de clientes. Você vai construindo seus consumidores. E acontece uma grande virada no teu negócio, porque é onde você estabelece o que toda empresa grande precisa, que é a base recorrente de clientes. E o ponto aqui é, o Toguro não pode usar a CIMED como palco, cara. Ele tem que usar a CIMED como uma alavanca, como um trampolim. Né? A alavanca é uma coisa que você faz uma pequena ação, mas como ela já está muito bem estabelecida e existe um vetor de crescimento ali, ela vai dar um grande resultado lá na ponta, lá no final. E qual seria o modelo inteligente para mim nessa história toda? O Toguro ele continua como cabeça ativa e motor de cultura, ótimo. Só que, ao invés de ele produzir conteúdo infinito para a CIMED, ele usa a estrutura da CIMED como uma contrapartida para plugar a marca dele no canal de distribuição da CIMED. Isso resolve dois problemas de uma só vez. O primeiro é que a marca dele para de depender tanto dele, porque ele acaba ganhando canal e o resultado que ele teria com a marca dele, com a presença dele, vai ter com esse canal de distribuição, talvez até bem mais. E o segundo motivo é que a CIMED acaba ganhando um braço cultural que acelera todo o consumo e lançamento dos novos produtos dela. Então o Toguro sim, ele poderia continuar produzindo conteúdo para a CIMED, porque a empresa dele está com uma estrutura bem robusta, né, está no maior canal, talvez, de distribuição do país. Só que para isso não dar bagunça, precisa ter alguns alinhamentos claros, tá? Na minha visão, não pode ser só cargo e só exposição. Tem que ser o skin the game mesmo, tá? Ou a CIMED, ela compra parte da marca dele, ou então faz um modelo de royalties bem amarrado, ou uma parceria em que a distribuição entra como um ativo, tá? Porque daí o Toguro, ele entra como o modo cultural dele, e aí a CIMED acaba ganhando com ganho proporcional também das vendas, da distribuição, e fica bom para os dois lados, né? Tem royalty dos dois lados, tem distribuição de lucro e comissão dos dois lados. Porque senão vira assim, ó, ele trabalha, gera atenção, vende e o patrimônio sempre vai ficar do outro lado. E ele perde o timing de construir o negócio dele. O que não é interessante, é o que a gente quer evitar, né? Essa junção entre CIMED e Toguro, algumas pessoas podem criticar, dizer, pô, mas a CIMED é farmacêutica. É, cara, só que ela está indo para o lado de consumo e a CIMED já fez parceria com a Energética outras vezes. Né? É um pulo do gato para chegar nesse mercado futuramente. O João Adib ele teve um investimento bilionário para isso, para expandir, para ir para o mercado de muito mais potencial. E nesse momento isso tem os prós e contras, tá? Quais são os prós? A CIMED pode comprar cultura e velocidade, sem depender só de mídia paga. O Toguro pode comprar escala e rotina, porque a distribuição cria essa repetição, né? E os dois podem reduzir riscos. De um lado, um tem uma máquina de distribuição e de outro tem a conversa narrativa, que é o Toguro do caso. Os contras, cara, são vários, né? Tem conflito de marca e governança, porque a CIMED é a empresa brasileira, de família brasileira, né? E o Toguro ele é um caos disfarçado, né? Tem um risco de controle, porque se a parceria não tiver regra clara, né, isso pode virar uma briga de direção, de decisão, e a dependência pode mudar de lugar. Esse é o principal risco para mim que eu vejo o Toguro com isso, que é o Toguro ficar muito dependente da rede de distribuição da CIMED. Por isso que esse modelo precisa separar bem o que é narrativa de um contrato bem amarrado para a execução. Agora vamos para o que interessa, porque tem um movimento que o Toguro pode fazer, ele precisa fazer agora, independente dessa parceria com a CIMED. Primeiro, ele precisa parar de ser o próprio time da Mansão Maromba, porque hoje a CIMED, se você analisar, ela tem time de marketing, tem estrutura, tem processo. O Toguro, na prática, embora ele tenha social media, ele ainda é o núcleo dele. E esse é o clássico gargalo de Founder Lead Growth. Ele funciona rápido, traciona rápido, mas ele ainda não tem um sistema que não dependa dele. Então tem 3 movimentos que ele pode fazer. O primeiro é criar um time de marketing de verdade, para ontem. Não estou falando de social media ou de editora, estou falando de marketing como uma máquina. Gente que pensa funil, gente que pensa performance, retenção, distribuição, gente que transforma o hype da marca dele numa venda, uma receita previsível.
Segundo, ele precisa criar um time de branding para colocar o produto dele na prateleira, para deixar de ser uma marca de internet. A marca grande ela não vive só de meme, ela vive de consistência, de embalagem, percepção, repetição, tudo que o branding trabalha. E o terceiro é ele começar o plano de multimarcas de forma gradual. Eu até falei desse plano no vídeo que eu falo do rumo ao bilhão, porque essa é a forma mais inteligente para reduzir a dependência dele e continuar usando o mesmo sistema que fez ele crescer até agora. Então ele teria várias marcas, vários rostos, vários públicos rodando na mesma estrutura industrial. E assim o negócio dele continua crescendo sem depender do rosto dele. Ele vira uma espécie de marca-mãe e abaixo dele tem toda a estrutura replicando o que ele já fez e fazendo esse negócio tracionar da mesma forma que chegou até aqui. E para mim, o Toguro estar dentro da CIMED só faz sentido se for para usar uma aliança estratégica, e não como um desvio de energia. É para usar a rede e a estrutura da CIMED, para ficar bom para os dois lados, os dois ganham, porque os dois são gigantes no que fazem. Né? E eu acho que o objetivo do Toguro não é ficar grande dentro da CIMED, não é virar um diretor, não é virar um CEO ali dentro. É fazer a marca dele crescer e tirar cada vez mais a dependência dele para ele fazer um bom exit valuation lá na frente. Então, assim, a minha tese é que o Toguro está num ponto que ele pode ganhar anos de crescimento se ele souber usar essa parceria da CIMED, ou ele pode perder o próprio negócio, ou a atração, ou o timing do negócio, por excesso de função. Tá? Fez sentido para ti essa análise? Dá uma conferida aqui embaixo, vê se está inscrito no canal, e se fez sentido, já deixa o like. Até o próximo vídeo.